Como pode duas pessoas andar ao lado de Jesus por vários e vários quilômetros e não perceber que é ele? Parece até mesmo impossível. Mas hoje veremos a história dos dois discípulos no caminho de Emaús e veremos que isso ainda acontece nos dias de hoje. Há pessoas indo à igreja, orando, lendo a Bíblia e mesmo assim não conhece ou não reconhece quem é o verdadeiro Cristo. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez, 25º dia do devocional, 31 dias com Jesus, o pão da vida. E hoje nós chegamos no Evangelho de Lucas e estaremos estudando no tema do Jesus revelado ao partir do pão. Ali quando Jesus ele foi ressuscitado e quando ele se encontra com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús e eles não conseguem o reconhecer. Aí somente quando eles entram em casa e quando vão ceiar, quando ele parte o pão, é que os olhos deles se abrem e eles reconhecem que é Jesus. Vamos estar lendo, o texto se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, versículo número 30 e 31, que diz assim: E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Dois homens, caminhando, chega um estrangeiro, chega alguém, e começa a acompanhar e começa a ouvir ali a conversa que eles estavam tendo entre eles. E ali é o próprio Cristo ressuscitado, e ele começa a perguntar, começa a indagar e começa a tentar entender o que estava acontecendo. E eles mostram com grande tristeza como estava o coração deles, eles mostram com grande tristeza como estava o que eles estavam vivendo, o que eles estavam sentindo naqueles dias, visto que Jesus tinha sido crucificado, tinha sido morto naquela cruz. Diante disso, a gente consegue ver que eles não conseguiram perceber que era o próprio Cristo ressuscitado que estava com eles. E ali, durante todo o percurso, eles vão caminhando e quando chega no lugar onde os dois discípulos iam ficar, eles chamam aquela pessoa que estava caminhando, devido à conversa, devido a certa proximidade que eles tiveram compaixão e chamaram aquela pessoa para entrar. E quando eles vão partir o pão, quando eles vão se alimentar, participar da ceia, ali Jesus parte o pão. Quando entrega a eles percebem que ali tinha algo que eles já tinham vivido em algum tempo. Ali tinha algo que eles já tinham reconhecido em Cristo. Isso. Nós vemos que Jesus ele fez a última ceia, e ele já fez ele já tinha feito uma vez esse partir do pão. E várias vezes também quando ele fez, mas frequentemente, ou melhor, muito próximo daquele dia, ele tinha feito naquele ato, e ali eles perceberam e se abriu os olhos para perceber que era Jesus. Diante disso, trazendo uma aplicação para as nossas vidas, quantas vezes acontece a mesma coisa conosco? Quantas vezes, muitas das vezes, a gente está andando pelo caminho chamado vida e estamos tristes, estamos carregando circunstâncias que vêm acontecendo na nossa vida e muitas das vezes nós vamos ali com alguém ao nosso lado simplesmente falando do que aconteceu, falando do que se levantou, falando do que abalou a gente. E quantas vezes a gente estamos ali e nós não conseguimos perceber a mão de Deus sobre as nossas vidas. Nós não conseguimos perceber o que Deus ele tem feito conosco. Nós não conseguimos perceber o amor do Senhor. Mesmo que seja um momento difícil, mesmo que seja um momento de perda, mesmo que seja um momento de ficarmos confusos, que é exatamente o que aqueles homens estavam vivendo. É um momento de perda, um momento de estar confuso, um momento que eles estavam sofrendo. E eles pensam, diante da conversa, a gente vai ver, quem pegar o texto para ler, pensam que tinham sido abandonados, pensam que tinha acabado, pensavam que não tinha mais jeito. E muitas das vezes você está dessa forma hoje. Pensou que
está abandonado, pensou que Jesus não está contigo, pensou que Deus não está mais te vendo, mas eu quero te dizer que é exatamente como aqueles homens estavam e Jesus estava ao lado deles. Jesus está ao seu lado. Jesus ele está cuidando da sua vida. Jesus ele está, zelando por nós. Que nós possamos confiar nisso, acreditar nisso e saber que nosso Deus está cuidando das nossas vidas, mesmo que a gente não consiga perceber. Mas ele está agindo por nós. Mesmo que o silêncio esteja dominando tudo ao nosso redor, mesmo que a situação tenha abalado a estrutura, a situação tenha saído do controle, mesmo que a gente não consiga ouvir a voz de Deus, que você possa saber e você possa ter esse discernimento, essa direção para a sua vida, e Jesus, ele está cuidando da sua vida. Jesus, ele está agindo e vai chegar um momento que você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e vai conseguir perceber o agir, a mão do Senhor sobre a sua casa. Vai chegar um momento que Jesus ele vai partir o pão e os seus olhos serão abertos. Vai chegar um momento que Jesus ele vai partir o pão e os seus olhos se abrirão e verá que Deus estava cuidando, que Deus realmente estava zelando da sua casa, que Deus estava realmente zelando do seu ministério, da sua família. Que nós possamos confiar nele e esperar nele, porque ele é o pão da vida. Jesus, ele declarou isso na sua palavra e nós confiamos nele, porque ele é quem nos sustenta, ele é quem nos orienta. Ele foi que se entregou por nós e que nós possamos nos entregar para viver os planos dele para as nossas vidas. Amém? Que nós possamos hoje reservar alguns minutos para lembrar dos momentos em que Deus cuidou da nós. Você pode até mesmo lembrar dos momentos que você passou por alguma situação que era difícil, que foi complicada, que você se sentiu sozinho. Traga a lembrança a este dia. Traga a lembrança a este tempo. E comece a perceber como Deus cuidou de você. Comece a perceber como Deus ele esteve ao seu lado, mesmo que em silêncio. Mesmo que você não conseguindo perceber, saiba que o Senhor cuidou da sua vida. Que você hoje possa refletir nisso. Que você hoje possa trazer à lembrança isso e saber que Deus está cuidando das nossas vidas em nome de Jesus. Nós possamos pedir para que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Vamos orar nesse momento e trazer esse pedido para a nossa vida, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, entramos agora em Tua presença, Te louvamos, Te rendemos graças porque Tu és bom. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu agir e a Tua mão sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa neste momento abrir os nossos olhos espirituais para ver o Teu agir, para ver o Teu cuidado, para ver que o Senhor, mesmo em silêncio, está trabalhando pelas nossas vidas. Mesmo o Senhor, a gente não conseguindo perceber, mesmo nós não conseguimos ver com os nossos olhos, nós possamos confiar, acreditar que o Senhor está agindo em nome de Jesus. Que a Tua mão, Pai, continue cuidando das nossas vidas. Que o Senhor continue agindo por nós, em nome de Jesus. Desde já eu Te agradeço e Te louvo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Isso é pregando sem púlpito, levando a palavra onde o púlpito não alcança. Que Deus possa estar te abençoando. Amanhã, se assim Deus nos permitir, estaremos de volta com o 26º devocional, trazendo aí mais um texto para estarmos lendo e aprendendo com o Senhor Jesus. Que Deus possa estar te abençoando. Em nome de Jesus. Amém.